Prepare-se para mergulhar em um dos temas mais profundos e transformadores das Escrituras, o Novo Nascimento. Nesta pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nós iremos além da superfície e adentraremos no mistério glorioso da regeneração, a obra sobrenatural do Espírito Santo que transforma completamente a vida do pecador. Mas o que significa nascer da água e do Espírito? Porque Nicodemos, um mestre em Israel, não entendeu essa verdade. E o mais importante, como essa experiência pode ser real na sua vida hoje? Não estamos falando de religião, estamos falando de um novo nascimento. Acompanhe esta aula, abra o seu coração e descubra como a eternidade começa dentro de você. Sim, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe com a sua classe e ative também o sininho de notificações para não perder nenhuma lição. Inscreva-se no nosso canal para crescermos juntos no conhecimento da poderosa Palavra de Deus. É isso aí, queridos. Pegue então a sua lição, pegue então a sua Bíblia, pegue aí papel, pegue caneta, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Eu já estou aqui munido, com a minha lição, já estou aqui com o livro também de apoio, estou também com a minha Bíblia, claro, é preciso estar aí com a Bíblia também em mãos, e também com caneta, com papel, para que juntos possamos, desta forma, estudar a nossa lição, tá bom? Hoje nós iremos para a lição de número 2 e iremos falar sobre o novo nascimento, conhecido também dentro da teologia sistemática como a doutrina da regeneração. Ela está tanto atrelada à doutrina da soteriologia, doutrina da salvação, como também está atrelada à doutrina da antropologia, doutrina do homem. Então são duas temáticas que estão também dentro desse contexto. E essa temática está dentro desses dois contextos e nós iremos hoje nos debruçar sobre o novo nascimento. Iremos entender o que a Bíblia fala a respeito do novo nascimento. Vamos mostrar para você o que é o novo nascimento, o que é nascer da água e do Espírito. Nós iremos então trilhar, inclusive baseando-se no diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. E eu tenho certeza que esta aula será uma bênção para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Então vamos aqui para a nossa aula, vamos avançando. Eu quero, neste momento, já estar compartilhando com os irmãos o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, texto áureo e verdade prática. O nosso texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que interessante. Condição para entrar no reino. Ver o reino, entrar no reino são termos sinônimos, tá bom? Então, só pode entrar no reino todo aquele que nascer de novo. É necessário. É importante que você entenda isso. Não há outro meio, não há outra forma, não há nenhuma outra maneira de você entrar no reino dos céus, a não ser que você passe pelo novo nascimento, a menos que você seja regenerado. Então veja que isso quem está dizendo não sou eu, é Jesus. Então não basta fazer parte de uma denominação. Não basta ter na carteira um cartão de membro. Não basta ter sido batizado nas águas por um líder religioso de renome. Não basta você frequentar os cultos semanalmente. Não basta você simplesmente cantar em um órgão da sua congregação. É preciso que você tenha nascido de novo para adentrar no reino dos céus. E o novo nascimento está muito além da instituição terrena, está muito além da organização terrena da igreja. O novo nascimento não é uma obra que a igreja faz em nós. Também não é uma obra que nós fazemos.
Mas o novo nascimento, como a gente vai mostrar para você, se trata de uma obra divina, é uma obra de Deus em nós. E não há outro meio pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser que nós venhamos passar pelo novo nascimento, por esta obra realizada em nós por meio do Espírito Santo e da sua palavra. A nossa verdade prática diz o seguinte: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Irmãos, a transformação radical do pecador não se dá por meio de usos e costumes, não se dá por meio da tradição oral ou da tradição escrita da igreja. O novo nascimento se dá mediante, então, o novo nascimento. E o novo nascimento é o resultado da obra de Deus em nós por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. Então, o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical. Ninguém jamais será transformado a menos que a palavra de Deus, o Deus que efetua tanto querer como realizar, haja em nossa vida. O novo nascimento é uma obra divina. Eu vou frisar muito isso aqui, porque há alguns grupos religiosos, há inclusive alguns protestantes, pasmos, irmãos, que pregam, certo? Pregam que o novo nascimento é uma obra do homem, é o homem quem faz, é o homem quem decide, é o homem quem deixa, é o homem quem abandona o pecado por si mesmo, e isso não é uma verdade. O homem só pode abandonar o pecado, só pode abandonar a velha vida, o velho homem, se o Espírito Santo, se a palavra de Deus penetrar no seu coração e transformar ele de dentro para fora. E isto é uma obra que somente o Senhor ele faz. Amém, queridos? Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, lembrando para os irmãos que esta lição ela é exclusivamente desenvolvida sobre o Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Portanto, como diz a nossa temática geral, e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, nós temos aqui uma cristologia joanina, uma cristologia do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. Então, nossa lição estará primordialmente baseada e fundamentada neste texto do Evangelho segundo escreveu João, ou seja, no Evangelho. E a nossa leitura de hoje é João capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 9, e depois leremos o verso de número 16. Aqui nós temos um dos diálogos mais famosos da Bíblia, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E aqui nós temos, irmãos, uma passagem bíblica que nos mostra nitidamente o processo, o meio, como nós somos, então, regenerados, como nós nascemos de novo, ou como nós podemos adentrar ao reino dos céus. Jesus aqui nos explica através do seu diálogo com Nicodemos. Então, queridos, a nossa leitura bíblica diz assim, se você puder agora, acompanhe a sua leitura. João 3, verso 1 ao verso 9, depois o verso de número 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso de número 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto?
Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa lição, ela vai estar discorrendo, certo, sobre esta passagem bíblica e pontuar, então, a doutrina da regeneração, também conhecida como o novo nascimento. Então, quando eu falar regeneração, o novo nascimento, entenda que são termos intercambiáveis. São termos que são sinônimos, que se relacionam ou que está apontando para a mesma coisa, tá bom? Vamos para o objetivo da nossa lição. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Então, nós iremos narrar essa história, iremos pontuar algumas coisas importantes e depois nós iremos examinar a doutrina da regeneração, certo? O que é a doutrina da regeneração, a natureza da regeneração, o processo da regeneração, quem é aquele que nos regenera, o meio pelo qual nos regenera. Vou falar também sobre o fruto da regeneração. Acho que é muito importante nós caminharmos por esses pontos. E por fim, nós trabalharemos também para elencar os meios da obra regeneradora, que está ligado diretamente ao que eu acabei de pontuar, que é os meios pelos quais nós somos regenerados, tá bom? Nosso autor traz aqui 2 pontos, 2 subtópicos sobre isso. Eu vou acrescentar e aprofundar mais esta temática, este ponto, tá bom? Queridos, a nossa lição de hoje, falando sobre o novo nascimento, conforme pontuou o nosso autor, ainda na introdução, ele diz que nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo. Entre muitas obras realizadas pelo Espírito Santo, uma das mais significativas, uma das mais evidentes obra do Espírito se chama regeneração. Fique tranquilo, daqui a pouco a gente vai definir também este termo, tá bom? Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Veja, a regeneração não é um ato de 2 vias, onde Deus e o homem trabalham em conjunto. Veja que a regeneração é um ato único de Deus, único de Deus. E ele faz isso por meio do Espírito Santo. Ok? Tranquilos, meus irmãos. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e por meio do que o pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. E aí a gente entra já no nosso primeiro ponto, Jesus e Nicodemos. Nicodemos, irmãos, é importante que a gente faça um breve resumo sobre quem era Nicodemos. Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. Ele era um fariseu. Como fariseu e membro do Sinédrio, Nicodemos era um zeloso guardador da lei mosaica. Era um cuidadoso observador da lei, um homem extremamente religioso, um homem muito estudado, um mestre também em Israel, um homem de suma importância, um homem que, inclusive, quando foi ter com Jesus, ele procurou um local muito discreto, um momento discreto, um horário discreto, talvez porque, devido ao posto, à função, ao cargo que ele exercia, ficasse um pouco inconveniente alguém o visse interrogando ou conversando com Jesus de uma forma tão social, tão educada, de uma forma sem qualquer hostilidade. Você não percebe no diálogo de Nicodemos com Jesus aquele tipo de ação que a gente vê, às vezes, pelos escribas e fariseus, que era querendo fazer uma pegadinha para apanhar Jesus em alguma palavra e então ter com que o acusar ou com que o condenar. Não é isto que nós vemos na atitude de Nicodemos com Jesus. Então, Nicodemos era um fariseu zeloso, membro do Sinédrio, um homem importante, um homem rico, irmãos, provavelmente um homem muito rico. E então este homem, ele foi ter com Jesus. Ele vai ter com Jesus, e aí
há muitas conjecturações do porquê Nicodemos foi ter com Jesus, mas eu penso que há um pouquinho de cada uma delas. Por exemplo, será que ele foi ter com Jesus apenas por curiosidade, por ter ouvido falar dos milagres de Jesus? É possível. Será que ele foi falar com Jesus também por causa do nome que Jesus ganhou, da repercussão que teve o caso lá de João capítulo 2, quando Jesus ele vai ao templo e encontra os sacerdotes vendendo e trapaceando e negociando dentro do pátio, ali no pátio do templo, e então Jesus pega um chicote e derruba a mesa e bota aquele povo para correr e grita em alto e bom som que ali é a casa de oração e não poderia ser covil de salteadores. E a Bíblia nos mostra, inclusive, que o zelo da casa do Senhor o consumia. Então, poderia também, por causa desse fato, ter levado Nicodemos até Jesus. O fato é que ele vai até Jesus por uma curiosidade ou porque gostaria de interrogar mesmo, verificar com seus próprios olhos. Você percebe, inclusive, que os fariseus, os doutores da lei, sempre que eles queriam arrancar ou tirar algo de Jesus, eles não iam diretamente a Jesus. Eles sempre mandavam alguém, ele sempre enviava alguém ou com uma pergunta, ou com interrogação, uma pergunta sobre algum assunto para ver se Jesus deslizava ou errava, ou até mesmo com alguma interrogação mais específica sobre algum tema teológico para ver se Jesus de repente ia na contramão da crença judaica. Enfim, eles sempre mandavam alguém, ou os soldados, ou os homens, ou a multidão, para tentar ali arrancar algo de Jesus. Mas veja que o próprio Nicodemos é quem está indo até Jesus. É como se ele dissesse: eu não quero que alguém traga para mim informações acerca do que eu estou ouvindo e vendo deste homem chamado Jesus. Eu quero verificar com os meus próprios olhos. Tipo, não quero uma conversa de ouvir falar ou tomei conhecimento. Ele queria de fato verificar com os seus próprios olhos e ouvir com os seus próprios ouvidos algo acerca de Jesus ou algumas respostas que ele procurava acerca de Jesus. E é isso que ele faz, ele vai até Jesus. E aí começa então um diálogo entre Nicodemos e Jesus. É interessante observar que quando Nicodemos chega até Jesus, a sua saudação, o seu cumprimento a Jesus mostra nitidamente que Nicodemos ele reconhece então Jesus como mestre. Veja que o texto vai então nos dizer, o texto nos diz, e foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. Olha, a expressão Rabi, a expressão mestre, mostra então que ele reconhece a autoridade de Jesus, reconhece que sobre Jesus repousava um poder muito além do comum, não era algo natural que estava acontecendo. Então ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece Jesus como mestre, por isso que ele chama Rabi. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. E ele complementa, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha que interessante, irmãos. Nicodemos reconhece a posição de Jesus. Ele reconhece que Jesus é um homem vindo de Deus, porque ninguém faria tais sinais, tais obras, se Deus não estivesse na vida dele. Então ele reconhece isso. Isso é muito importante nós também mencionarmos aqui na nossa lição. Ou seja, nesta conversa de Nicodemos com Jesus, você percebe que não havia ali nenhuma hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas percebemos um genuíno interesse em querer conhecer mais de Jesus e também compreender mais sobre os seus ensinos e também tirar algumas dúvidas que Nicodemos tinha trazido em seu coração. Então, ele se apresenta a Jesus demonstrando interesse em saber sobre Jesus, em saber sobre os milagres, os feitos que Jesus tem feito. Esse foi
é algo importante que nós percebemos aqui no diálogo de Jesus com Nicodemos. Uma outra questão que o nosso autor pontua é o diálogo entre Jesus e Nicodemos, porque Nicodemos faz uma pergunta para Jesus, ele então questiona Jesus, dizendo que ninguém faz o que ele faz se Deus não fosse com ele, e Jesus então entra com uma questão que é crucial aqui nesse texto, verso 3. Respondeu-lhe Jesus: na verdade te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui nós percebemos que Jesus, ele vai chamar a atenção de Nicodemos para algo muito mais importante do que aquilo que Nicodemos estava vendo, os milagres, os sinais, e a certeza no coração de que Jesus vinha da parte de Deus. Jesus aponta então para o novo nascimento. Só que, queridos, falar de novo nascimento para um homem como Nicodemos, um teólogo, um doutor da lei, um homem extremamente polido, era praticamente, né, se não fosse pela seriedade do diálogo, parecia até um insulto de Jesus para com Nicodemos. Mas, na verdade, Jesus percebeu a sede que havia no coração de Nicodemos, e Jesus então aproveitou o momento para falar sobre o novo nascimento, para falar sobre a nova vida com Cristo. Ele diz: olha, Jesus então coloca, na verdade, digo que aquele que nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso deu um choque na cabeça de Nicodemos, porque ele ficou se questionando, a ponto dele perguntar para Jesus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando. É curioso isso aqui. Nicodemos não entende a linguagem de Jesus, as colocações de Jesus, e ele fica se pensando ou se interrogando: como pode nascer de novo? Eu já nasci. Só que Nicodemos estava falando do nascimento biológico, da vida que os pais de Nicodemos deram para ele por meio da concepção. Então, desta maneira eu já nasci, já sou um homem velho, um homem adulto. Como posso, então, voltar a nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Só que Jesus não estava falando do nascimento biológico, que nasce apenas biologicamente, morre eternamente, caso não se arrependa, não se volte para Jesus. Mas Jesus está falando muito além do nascimento biológico. Jesus está falando do zoe, Jesus está falando da vida eterna, que somente Ele pode dar. Então, Jesus pontua para Nicodemos sobre o novo nascimento e ele explica para Nicodemos, já que ele não entende. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus agora está explicando para ele: olha, Nicodemos, é o seguinte, eu quero refrisar novamente que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele explica: o que é nascido da carne, esse primeiro nascimento que você falou, é carne, Nicodemos. Mas o que é nascido do Espírito, ou seja, do nascimento que eu estou falando, nascido da água e do Espírito, este Nicodemos, que nasce do Espírito, é Espírito. Agora não fique você maravilhado do que eu estou dizendo, porque é necessário vos nascer de novo. É necessário vos nascer de novo. Então, veja o diálogo de Jesus com Nicodemos, é muito curioso a forma, as colocações de Jesus, as pontuações. E Nicodemos então respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Eu não estou entendendo. Como é que pode este nascimento então do alto, esse nascimento do Espírito, esse nascimento então é, é, por meio da água, né? Nascer da água e nascer do Espírito? Como pode ser isso? Nicodemos fica em parafuso, e a pergunta dele é legítima. Então, você percebe que Jesus, ele vai na continuidade do diálogo, inclusive, se você puder conferir aí, nossa lição, ela encerra no verso 9, mas o verso de número 10 em diante, nós temos aqui, o diálogo continua, né? A resposta de Jesus a Nicodemos. Eu quero convidar você a abrir também aí a sua Bíblia, para que a gente possa ver nitidamente esse texto. Olha o que Jesus diz: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Nicodemos não tinha entendido. Jesus agora questiona: tu é mestre, tu é um doutor da lei, tu és um homem que estuda a palavra, tu és um homem que vive com os pergaminhos na mão, assim, vive com a Torá na mão, lendo, pesquisando, estudando. Você não entende, não compreende essas coisas. Jesus faz uma pergunta
para ele. E Jesus então responde, olha, em verdade te digo, se nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, Jesus agora ele entra por um caminho onde ele quer sondar o coração de Nicodemos, não que ele não conheça, mas para que Nicodemos se descubra se ele está realmente sem entender, porque de fato é ignorante a respeito do assunto, ou se Nicodemos ele não está entendendo porque não quer entender. E aí Jesus então questiona. Jesus é muito sincero no que ele está dizendo aqui, ó. Então, se eu estou falando que sabemos e damos testemunho do que vimos e ouvimos, e vocês não aceitam o testemunho, Jesus aqui está colocando. Vocês não aceitam o que nós estamos dizendo, não aceitam esta verdade do novo nascimento. Aí Jesus pontua, se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então Jesus ele vai aprofundando o diálogo, e ele coloca agora no verso 14, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então Jesus pontua, Nicodemos, eu estou falando que é necessário crer no Filho de Deus, assim como lá em Israel, para que ele sobrevivesse após o pecado, era necessário olhar para a serpente de bronze que Moisés fez. Hoje não é diferente, vocês têm que olhar, mas não mais para a serpente, vocês têm que olhar para o Cordeiro de Deus, para o Filho de Deus, aquele que veio dos céus. Vocês têm que olhar para Jesus, olhar para mim, que sou Messias, e crer para que tenha vida. Então veja, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, seja erguido, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus pontua isso para Nicodemos, irmãos, de uma forma muito sensata, né? Muito pontual, e é gostoso, né, de se ler, de se ver esta verdade aqui ensinada por Jesus a Nicodemos. Então veja, queridos, que esta colocação, né, de Jesus aqui a Nicodemos, esse diálogo, esta afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito para ver o reino de Deus, deixou, na verdade, Nicodemos perplexo. As palavras águas e espíritos aqui que aparecem, inclusive frequentemente no Evangelho segundo escreveu João, transmite a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a referência que a água e ao Espírito recorda-nos, né, a mensagem também de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e também sobre essa nova forma de viver, conforme a gente vê também o próprio João Batista, né, pregando e chamando o povo também ao arrependimento, a viver a novidade de vida, caminhar agora com Cristo. Então veja, Nicodemos a princípio não tinha entendido, não tinha compreendido isso. Mas a gente percebe, se você ler a história de Nicodemos, os outros textos que falam sobre a sua história, você percebe que houve um tempo em que Nicodemos, né, ou na verdade a partir deste diálogo de Jesus com Nicodemos, ele se converte, embora Jesus ele foi paciente, né, na conversão de Nicodemos, porque ele passa a ser um discípulo secreto, ele passa a seguir Jesus, ou a seguir Jesus, mas de uma forma um pouquinho distante, como se a fé dele fosse amadurecendo paulatinamente. E veja que Deus, em sua graça, foi paciente em esperar esse processo na vida de Nicodemos. Amém, queridos? Tranquilos? A nossa verdade, a sinopse, né, do ponto 1 diz assim, a conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. Então veja, o diálogo fica claro para nós que se tratava de um diálogo verdadeiro, que se tratava então de alguém que estava ali curiosamente, mas não para agir com hostilidade com Jesus. Ele tinha uma dúvida realmente, tinha uns questionamentos que ele gostaria de tirar, e é isso que ele faz. E isso mostra claramente para nós que a procura de Nicodemos por Jesus era uma procura verdadeira e genuína. Há uma frase de Martinho Lutero que diz que a fé não é fruto do raciocínio, mas do novo nascimento pelo Espírito Santo. Então, o novo nascimento, a regeneração, ela precede a nossa fé. Nós somos regenerados, nós nascemos de novo, e então nós passamos a crer. Obviamente que
Quando digo precede, não quer dizer que primeiro eu vou ser regenerado e Deus trabalha, e um dia depois, uma semana depois, a fé vai sendo brotada. Não é isso porque, veja, é muito complicado a gente conseguir, inclusive, fazer uma hierarquia do processo da salvação. Primeiro tem, né, você primeiro é tocado por Deus e regenerado, depois você passa a crer, depois você passa a isso, aquilo. É complicado isso. Eu penso que isto acontece de uma forma muito simultânea. Ao momento em que você escuta a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo convence você do pecado, você passa por esse momento da regeneração do novo nascimento, já crendo também, já passa a crer, você já passa a ser habitado pelo Espírito Santo, todo esse processo simultâneo que acontece no ato da conversão do pecador. Então a fé não é fruto do raciocínio, mas do novo nascimento pelo Espírito. Nicodemos era mestre em Israel, mas não conhecia o essencial, não conhecia o que era nascer de novo. Isso é curioso, irmãos. Isso é muito importante aqui. E falando do novo nascimento, irmãos, deixe-me pontuar algo muito interessante que eu encontrei no livro do pastor Hernandes Lopes, no comentário segundo escreveu, no comentário que ele escreve no Evangelho segundo escreveu João. Ele fala que o novo nascimento não equivale a ser rico. Não equivale a ser rico. O novo nascimento não está diretamente ligado à questão da riqueza. Nicodemos era rico, mas não tinha nascido de novo. O novo nascimento não equivale a ter conhecimento bíblico. Nicodemos era mestre, mas não tinha nascido de novo ainda e nem sabia o que era o novo nascimento. Então tem muita gente que é bom de Bíblia, que conhece muito da Bíblia, mas que não nasceu de novo. Consegue citar passagens inteiras decoradas, sabem falar muito bem de Jesus, sabem falar muito bem das doutrinas bíblicas e até tem uma boa oratória, até pregam bem, se expressam bonito. Mas isso não quer dizer que alguém nasceu de novo. Não é o profetizar bonito, não é o pregar bonito, não é o falar bonito, não é o se expressar bem, não é ter conhecimento bíblico que me faz ser um novo homem, uma nova criatura. Não. O novo nascimento não equivale ao conhecimento bíblico. Outro ponto importante. O novo nascimento não equivale a ser um religioso. Nicodemos era religioso, mas não tinha nascido de novo. Tem muita gente religiosa no meio evangélico, mas que não nasceu de novo. Usa, como sempre fala aqui os irmãos, usa um linguajar, né? O evangeliquez, ele tem um linguajar, um idioma, né? Um evangeliquez, sabe usar algumas expressões comuns do evangélico, do meio evangélico, mas que não nasceu de novo. Quantos irmãos não sabem, irmão, irmã, até dar paz, paz, graça e paz, ou até, sabe, né, varão, varoa, terra, crente, não é assim? Tocha de Jesus, olha, sabe um monte é, de frases, de gírias, poderíamos dizer, do meio evangélico, mas isso não significa ter nascido de novo. Não é esse linguajar do evangeliquez que me torna uma nova criatura. Ok? Não é você ser religioso, tá? De domingo a domingo no templo. Não é você frequentar, culto A ou culto B. Não, não é isso que me faz ser uma nova criatura. O novo nascimento também não equivale a ter cargo de liderança. Nicodemos era um líder. Nicodemos era um líder. Me permita o que eu vou falar aqui. Permita-me. Nicodemos era um líder religioso, um homem importante, mestre da lei, professor de teologia, mas não tinha nascido de novo. Tem muita gente que tem diploma de teologia, é doutor em teologia, é mestre em teologia. Tem muita gente, irmãos, que tem cargo eclesiásticos. São pastores, são líderes, são evangelistas, são diáconos, são presbíteros, mas que não passaram pelo novo nascimento, que continuam vivendo a velha vida, o velho homem, não experimentaram o novo nascimento, infelizmente. Essa é a realidade. Então, o novo nascimento não equivale a ter cargo eclesiástico. Não é porque eu sou pastor que, então, é certo que eu nasci de novo. Não é porque eu sou presbítero, é claro que eu nasci de novo. Não, às vezes não. Tem tanta gente não convertida no altar. Tem tanta gente não crente, carregando o nome de crente, carregando a Bíblia debaixo do braço, igual carrega a Bíblia mais como se fosse um Rexona. Não é assim?
mas não conhece Jesus de fato. Não conhece. Vive dentro do evangeliquez, dentro do templo, dentro dos cultos, tem todo um linguajar, tem cargo eclesiástico, mas não é. Isso é uma realidade nossa, irmãos. Amém? Então, o novo nascimento não equivale a ter cargo de liderança. O novo nascimento também não equivale a ter informações sobre Jesus. Nicodemos tinha informação de saber que Jesus era mestre, que as obras que ele fazia era de Deus. Mas isso não quer dizer muita coisa. Não quer dizer que eu sou salvo por causa disso. O novo nascimento também não equivale a uma mudança, uma reforma moral. Não. Nicodemos era alguém moralmente polido, um homem de respeito, um homem de grande índole, mas ele não tinha nascido de novo, irmãos. O novo nascimento é muito além destas coisas. Então não significa ser rico, não significa ter conhecimento bíblico, não significa ser um religioso, não significa ter um cargo de liderança, não significa ter informações certas sobre Jesus, não significa ter uma vida reformada, né, moralmente. Não significa. Pastor, e o que é o novo nascimento? Aí você vai estudar comigo agora o segundo ponto. O novo nascimento, a obra de regeneração. O que é, então, o novo nascimento? Irmãos, o novo nascimento, entre muitas definições que eu encontrei, eu quero deixar aqui com você, que trata-se de uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. O que é o novo nascimento? É, então, uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Ok? O nosso autor, ele vai trabalhar também aqui esse ponto, e eu gostei muito também da colocação que ele faz. Ele começa pela etimologia da palavra. A palavra regeneração tem origem no termo grego panligenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, queridos, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Uma expressão equivalente é a expressão novo nascimento. Este novo nascimento, então, refere-se a essa mudança que há no coração do pecador, realizado pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal corrompida, manchada pelo pecado, ele passa, então, a ter uma nova natureza, uma nova vida, agora purificada espiritualmente, restaurada espiritualmente. E Jesus, então, aborda este assunto aqui com Nicodemos no capítulo de número 3, versículo 3 do Evangelho segundo escreveu João. Ok? Conforme a gente vê em Tiago, capítulo 1, versículo 18 e versículo de número 21, nós percebemos que a regeneração ela é uma obra divina, é uma obra de Deus. É Deus quem efetua a sua vontade em nos regenerar. E eu quero inclusive ler esse texto com os irmãos, porque esse texto é muito importante para que você entenda a questão da regeneração. Veja aí Tiago, capítulo de número 1, verso de número 18. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso de número 18. Vamos ler? Abra aí a sua Bíblia. É importante que você possa folhear a Bíblia comigo. Pois segundo o seu querer, olha aí, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Então veja, é segundo o querer de Deus, é segundo a vontade de Deus. Nós somos regenerados segundo o querer do Senhor. Isso mostra que a regeneração ela é uma obra livre da vontade soberana de Deus, ok? E ele faz por meio, então, da palavra. A regeneração, que é o segundo subponto, ela é uma obra exclusiva de Deus. Ou seja, a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando então uma transformação profunda na sua vida interior. Veja que este processo
acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. E ele reconhece isso por meio da pregação do Evangelho. À medida que ele ouve a mensagem do Evangelho e tendo ouvido a mensagem, o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo, e ali se dá o processo, então, da regeneração. É nesse contexto que Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração, ela é uma ação puramente divina. É impossível que alguém seja regenerado a não ser por meio da obra exclusiva de Deus. E a epístola de Tiago, capítulo 1, verso 17 e verso 18, nos aponta nitidamente para isso. Quando o texto diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E o verso 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então é ele quem nos gera. É ele quem nos faz uma nova criatura, conforme a sua soberana vontade. E aí nós percebemos que há uma necessidade da nossa regeneração por causa do nosso estado. Desde Adão, nós nascemos com a natureza pecadora. Nós nascemos inclinados para a prática do mal. Então, portanto, nós precisamos urgentemente, irmãos, o homem sem Deus precisa urgentemente desse processo de regeneração. Então, a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia nos ensina que todo ser humano é pecador. Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, diz que todos pecaram, assim destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 também aponta que todos pecaram, sem exceção. Todos nós somos pecadores. E por isso nós precisamos, então, da regeneração do Espírito Santo. Como diz Romanos capítulo 5, versículo de número 12, todos pecaram. E assim surge a necessidade que cada indivíduo passar pela experiência, então, da regeneração, passar pela experiência do novo nascimento. Essa magnífica obra, irmãos, foi confirmada pelo Senhor Jesus durante também a sua morte sacrificial por nós na cruz do Calvário. Amém? É ali que ele conquista para nós essa novidade de vida. Jesus a conquista na cruz do Calvário. Meus queridos, a sinopse do ponto 2. O ser humano é por natureza um pecador. Por isso, a obra da regeneração é uma ação exclusiva de Deus. Ok? Vamos então para o nosso terceiro ponto da nossa lição de hoje. Os meios da obra regeneradora. Meus irmãos, eu penso que este ponto aqui é crucial, né, dentro do tema da regeneração. Eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção neste ponto. Eu penso que ele vai nos ajudar a compreender profundamente, né, a regeneração. Primeiro, né, frisando aos irmãos que a regeneração se trata do novo nascimento, se trata desse nascer de novo, desta obra de Deus em nós, dessa transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Ok? Agora, queridos, quais são os meios da regeneração? Quais são os meios? O autor colocou aqui a operação do Espírito Santo e colocou também a palavra de Deus, né, e a vontade soberana de Deus. Eu gostaria de resumir este ponto dizendo o seguinte, veja. Os meios da regeneração. Primeiro, nós temos o próprio Deus. Ele é quem nos regenera. E para isso eu quero convidá-los. E aqui entenda, não estou fazendo uma hierarquia deste processo da regeneração, tá bom? Eu estou pontuando o que acontece no momento em que o pecador ele é regenerado. Nós temos uma obra exclusivamente de Deus. Deus está agindo no coração do homem. Veja o que diz então João capítulo de número 3, João capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz. 1:13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Percebeu? Ninguém nasce da vontade da carne. Ah, eu quero aqui, a partir de hoje, servir a Jesus. Eu decido hoje seguir. Não, não é você que decide. Não é você que decide. Ah, também não é da vontade do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem. Ah, vou aqui viver uma nova vida, minha mãe quer, meu pai quer, meu pastor fica falando, eu quero viver agora uma nova vida, eu vou viver uma nova vida. Não é da vontade do homem.
Não é da vontade da carne e do sangue, nem porque alguém impõe sobre nós. Mas o novo nascimento é segundo a vontade de Deus. Nós nascemos de novo por causa que Deus faz esta obra em nós. E Deus faz isso como, pastor? De acordo com a sua vontade, como a gente já pontuou em Tiago capítulo 1, versículo 18. E ele faz isso por meio de quê? Por meio do Espírito Santo, como a gente vê aqui em João 3:5, que é da água e do Espírito, né? Temos que nascer da água e do Espírito. E isto acontece quando nós cremos. João capítulo 1, versículo 12, a todos aqueles que creem dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós cremos, isso acontece. E isso acontece, né, quando nós cremos no Evangelho, conforme ele foi revelado a nós na palavra de Deus, como pontua a epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Abra aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 23. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, não por mão de homens, né? Mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então veja, nós somos regenerados mediante a palavra, irmãos. É por isso que eu não creio, escute o que eu estou dizendo, eu não creio nesse tipo de conversão que vem por meio de mensagens motivacionais, que vem por meio de mensagens de autoajuda. Eu não creio no tipo de conversão que vem por meio de um apelo emocional a uma crise financeira, uma enfermidade que a pessoa está passando. Não creio, irmãos. A conversão vem por meio do esclarecimento da mensagem do Evangelho, que mostra que nós somos pecadores, que mostra que nós precisamos de salvação e que mostra que só somos salvos por meio deste poder regenerador de Deus em nós, por intermédio da palavra, por intermédio do Espírito Santo, conforme ele revela para nós o Evangelho e a sua palavra se torna conhecida aos nossos corações. Então é por meio disto que nós somos. Ô pastor, o senhor está dizendo que uma pessoa que aceitou Jesus por causa de uma doença, esta conversão não é verdadeira? Veja, a princípio a pessoa pode ter vindo para Jesus por causa da doença. E à medida que ela foi caminhando, ela compreendeu que a salvação vai muito além do que simplesmente estar em Cristo por causa de uma enfermidade. Eu creio que a conversão é verdadeira, mas o que eu estou dizendo para você é que a pessoa pode vir por diversas formas. Pode vir por meio de uma mensagem motivacional, de autoajuda, ou através de uma cura, de um milagre que ela precisa, mas este vir não garante salvação. O que vai garantir salvação é quando ela vem e compreende a mensagem do Evangelho e crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então, é preciso que haja este crer em Jesus, não por um milagre ou por uma vitória, mas crer em Jesus como Salvador, como Senhor. Amém, queridos? Importante que nós venhamos frisar isso. Então, a regeneração, ela é uma obra que produz em nós frutos, irmãos. Produz uma nova vida, produz uma vida de justiça, produz uma vida de honestidade, ausência de pecado, produz também amor ao próximo, produz inclusive vitória sobre o mundo. Esses são os frutos de uma vida regenerada. Se alguém diz que foi regenerado, que agora é de Jesus, que pertence a Jesus, mas não vive uma vida de justiça, não vive uma vida longe do pecado, não ama o próximo, não vence, né, não tem vitória sobre os desejos pecaminosos deste mundo, irmãos, está faltando alguma coisa. Amém? Está faltando alguma coisa. O nosso autor coloca ainda na sinopse do ponto 3, a ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. E aí, a gente vai aqui para uma frase final, que eu deixo aqui para a sua meditação, para a sua reflexão, que diz assim: o novo nascimento não é uma melhoria do velho homem, mas o surgimento de uma nova criatura pela ação soberana do Espírito Santo. Lembre-se disso. O novo nascimento não é uma melhora, não é uma reforma externa, não é estou aprendendo a controlar meus vícios, eu estou abandonando. Não é questão apenas de uma reforma ou de uma melhora externa. O novo nascimento tem a ver com o surgimento de uma nova criatura
que é gerada em nós por meio do Espírito Santo, por meio da ação soberana do Espírito Santo em nós. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui e até a nossa próxima aula, permitindo Deus.